Olá, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho da Casa da Prece Chico Xavier, onde hoje estudaremos no curso de Educação Mediúnica, falaremos sobre no Evangelho, o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, a prece no momento de dormir. Continuaremos com a revisão do estudo da mediunidade e em seguida passaremos para o livro Os Mensageiros. Capítulo 16, no posto de socorro. Muito bom. Então, neste momento, vamos nos preparando, unindo os nossos corações uns aos outros, nos sentindo na Casa da Prece, onde recebemos os abraços dos amigos que encontramos, dos amigos espirituais que aqui estão, que neste momento abraçam a todos em seus lares, para que todos juntos possamos nos unir aos mentores deste trabalho, deste estudo, e possamos ir em busca do Mestre Jesus, onde lhe rogamos, Senhor, que intua os nossos pensamentos, ajude-nos a sentir com o coração as mensagens do estudo desta noite. E assim, te rogamos que nos leve até o Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então hoje, sempre, nós quando fazemos o Evangelho aqui, quando fazemos a leitura de um item do Evangelho, esse item tem muita relação com o que a gente vai estudar, tanto da mediunidade como com o capítulo do livro do dia. Por isso é muito importante, que prestemos atenção para ver e depois possamos fazer as correlações para quando a gente quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Então, o nosso estudo do Evangelho de hoje, ele está no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, no item 38, no momento de dormir. O sono é o repouso do corpo, mas o espírito não necessita deste repouso. Enquanto os sentidos se entorpecem, a alma se liberta parcialmente da matéria, gozando das suas faculdades espirituais. O sono foi dado ao homem para a reparação de suas forças orgânicas e das suas forças morais. Enquanto o corpo recupera as energias gastas no estado de vigília, o espírito vai se retemperar entre outros espíritos. É então que ele tira de tudo que vê, de tudo que percebe e dos conselhos que lhe são dados, as ideias que lhe ocorrem depois em forma de intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria, a liberdade momentânea concedida ao prisioneiro. Mas acontece, como no caso dos prisioneiros perversos, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva maus instintos, em vez de procurar a companhia dos bons espíritos, busca a dos seus semelhantes e dirige-se aos lugares
em que pode liberar as suas más inclinações. Aquele que se acha compenetrado dessa verdade, eleva o seu pensamento no momento em que sente aproximar-se o sono e solicite o conselho dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham assisti-lo no breve intervalo que lhe é concedido. Se assim fizer, ao acordar, se sentirá fortalecido contra o mal, com mais coragem para enfrentar as adversidades. E aqui tem uma sugestão de uma prece. Minha alma vai encontrar-se por um instante com os outros espíritos. Que venham os bons espíritos ajudar-me com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei que ao acordar eu possa conservar uma impressão durável e benéfica desse encontro. É bom, né? Sem dúvida. Então, hoje nós continuamos com a nossa revisão da mediunidade que a gente fez o ano passado, e nós vimos que mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres vivos, em menor ou maior grau. É uma aptidão natural que todos nós temos, e que médium é um intermediário, é aquele que sofre a influência dos espíritos. E que a mediunidade, sendo uma disposição orgânica, todos têm, e ela varia de pessoa para pessoa. Ela não é igual a todo momento e nem em todas as pessoas. E para que isso seja distinguido, é necessário estudo, conhecimento, para poder perceber qual é a faculdade que cada um tem e para fazer um desenvolvimento correto da mesma. E assim nós vimos que para que haja uma ação dos espíritos sobre a matéria, nós humanos aqui encarnados, nós temos 3 componentes. É a alma, ou o espírito, o corpo físico e o perispírito. Alma, Kardec dá o nome a quem está encarnado, e espírito aos desencarnados. Os desencarnados contêm o espírito e o perispírito, o seu corpo espiritual, para que eles possam se locomover no mundo espiritual. E o encarnado tem a matéria, tem o corpo físico. E é pelo perispírito, que tem tanto no encarnado como no desencarnado, que é a base, que se dá todos os fenômenos mediúnicos. É por onde correm as mensagens, são através dos nossos perispíritos. E essas mensagens, elas correm através do fluido espiritual, onde todos nós, um derivado do fluido cósmico universal, onde todos nós estamos envoltos neles. E estes fluidos é a atmosfera de todos os espíritos. E por ele corre a mensagem, por ele corre o nosso pensamento, e é o grande laboratório do mundo espiritual, para que nós, encarnados e desencarnados, possamos, através de uma comunicação, evoluir aqui na Terra. Então, o perispírito sendo a base de todos os fenômenos mediúnicos, ele é também a matriz espiritual do nosso corpo físico. Então, da mesma forma que é o corpo físico, é a forma do perispírito quando ele desencarna na sua última encarnação. Muitas vezes, quando ele tem que se apresentar, nós vimos que o perispírito é de natureza etérea ou mais material, e quando ele quer se apresentar, ele tem diversas propriedades que o constituem para que ele tome a forma que ele deseja ser. Então, na sua apresentação, ele pode ter a forma da sua última encarnação, como ter a forma de uma outra encarnação para a qual ele está naquele momento trazendo alguma informação. Então, nós vimos também que existem 2 formas desses efeitos mediúnicos, uma objetiva, material, que nós vimos a semana passada,
que é tudo aquilo que impressiona os nossos sentidos físicos, é tudo aquilo que a gente pode ver, ouvir, pegar. Então, esses são os fenômenos materiais ou objetivos. E hoje nós vamos ver os fenômenos intelectuais ou subjetivos, que são aqueles que não impressionam o nosso sentido físico, eles impressionam o nosso intelecto, o nosso cérebro. Então, ele também pode se apresentar de várias formas, ele pode impressionar o nosso cérebro de várias formas, tais como a intuição, que é o que todos nós temos em menor ou em maior grau, que pode ser durante um fenômeno mediúnico, como pode ser no nosso dia a dia, porque nós já aprendemos que nós somos médiums 24 horas por dia, e se estivermos nos direcionando para o bem, nós vamos ser sempre intuídos para o bem. Da mesma forma, podemos ser intuídos para o mal. Então, que a intuição é a capacidade de sensibilização que nós temos, que o encarnado, que o médium tem, pelo pensamento dos espíritos. E esses pensamentos, eles brotam dentro da nossa... É como se brotasse dentro da nossa cabeça. Então, ele é inerente a todos nós. Então, todos nós, humanos, temos esta capacidade intuitiva. Temos também a outra capacidade, o outro fenômeno, que é o fenômeno da vidência, que também ele é chamado de visão psíquica ou visão espiritual. Este fenômeno, o médium que tem esta capacidade, este tipo de mediunidade, ele consegue ver além do mundo físico, ele consegue ver no mundo espiritual. E ele consegue identificar que aquilo que ele está vendo não é pertencente ao mundo físico, à nossa matéria física. Ele percebe que é do mundo espiritual mesmo. Por que acontece isso? Porque ele vê com as possibilidades do espírito, como se fosse com os olhos do espírito. Mas nós sabemos também que o espírito, ele não tem esse órgão físico de ver, né? Ele consegue ver, sentir, ouvir 360 graus por todo o seu ser. Então, ele, para ver, ele não precisa virar e olhar para determinado local. Ele já sente aquilo que está acontecendo. Outro tipo é a audiência, que é a audição psíquica ou audição espiritual, que Kardec nos traz. Então, ele nos fala que é a faculdade de perceber a voz dos espíritos. Ou outros sons, né, que nós já vimos um pouquinho. Ouvem músicas, conseguem ouvir outros sons do mundo espiritual, da dimensão espiritual. E esta voz que consegue ouvir, ela pode ser dentro da nossa cabeça, nós podemos ouvir lá dentro uma voz conversando conosco, ou também possamos ouvir uma voz fora, como se fosse de uma pessoa física, e não é uma voz que está externa. Temos também a faculdade de desdobramento, que é aquela que acontece geralmente durante o nosso sono físico. O nosso espírito tem a capacidade de expandir e se desdobrar. E no desdobramento ele pode se deslocar a grandes alturas, a muitos lugares. Mas ele sempre conserva a consciência e os laços fluídicos que o prendem ao corpo físico. Não existe possibilidade de, na hora do desdobramento, não ter o retorno ao corpo físico. Então, quando ele se desdobra, ele colhe as informações do mundo espiritual, do local que ele foi. Mas ele, ao retornar ao corpo físico, ele traz, geralmente, impressões destes locais, do que ele viu, do que ele percebeu no mundo espiritual. E estas impressões, depois, durante o dia, poderão vir em formas de intuições, em formas de ideias, que ajudarão o
o ser aqui na Terra. A outra faculdade é a psicometria, que é a faculdade de ver, de sentir, quando em contato com algum objeto, quando em contato com algum ambiente ou com algumas imagens. O médium ele consegue perceber os fatos que estão presentes ali naquele local, naquele objeto, tanto fatos do pretérito, como também pode ser da agora, de um presente que está acontecendo. São fatos relacionados com o local ou com o objeto que está sendo ali percebido naquele momento. E temos a psicografia, que é a faculdade que possibilita a manutenção do espírito de trazer a sua mensagem escrita através do médium. Essa é a mais comum. E também ela pode ser, esta mensagem, ela pode ser trazida na língua do médium, na língua atual, como de uma língua também estranha ao conhecimento do médium. E essas mensagens, elas podem chegar até nós, até o médium, de 3 formas, que também é uma capacidade do médium, ela não é igual para todo mundo. Ela pode chegar da forma mecânica, que é quando o espírito age diretamente no órgão, diretamente na mão. Ele, independente da vontade do médium, ele impulsiona a mão e a mão avança sem interrupção e começa a escrever. O médium, nesse momento, ele não tem consciência, ele não sabe o que ele está escrevendo, mas o tempo todo ele é consciente em espírito, comandando aquele fenômeno. E ele vai ser sempre o responsável pela mensagem que ele traz. O segundo tipo de psicografia é a semimecânica. O médium sente, é uma mistura da mecânica com a intuitiva. O médium sente um impulso na mão para ele começar a escrever, e aí aparece o pensamento. Então ele toma consciência do que ele está escrevendo, do pensamento que está sendo passado, quando ele já está escrevendo. E o intuitivo, o pensamento aparece antes da escrita. Então o médium toma conhecimento do que o espírito age sobre sua alma, do que ele transmite à sua alma, ao seu cérebro. E aí o movimento dele é voluntário, ele vai escrever o que ele está entendendo daquela mensagem. Então o médium recebe o pensamento, decodifica no seu cérebro da forma que ele conhece, e aí ele escreve com as suas palavras. É como se ele fosse um intérprete, né? Um repórter que está ouvindo uma mensagem e que está trazendo para o nosso plano físico. E neste tipo aqui, no início, o médium ele fica muito em dúvida, mas aos poucos, quando ele vai se acostumando, quando ele vai conhecendo e fazendo uma reforma moral, ele vai saber que o pensamento não é seu, e sim do espírito comunicante. Então, o pensamento aparece sempre antes da escrita. E a recomendação que sempre os espíritos nos fazem é que todos estes fenômenos, eles têm que ser feitos, né? Eles têm que ser praticados, têm que ser desenvolvidos em uma casa espírita, sempre numa equipe já do plano físico e do plano espiritual, própria para que aconteça alguma dessas comunicações. Porque assim ele tem todo o suporte da equipe física, da equipe espiritual, e como este é o tipo que mais se consegue ver como é este espírito que está se comunicando, qual que é a evolução moral dele, então ele precisa ser feito junto com aqueles que podem, de uma certa forma, ajudar para que a nossa mediunidade seja desenvolvida sempre com Jesus. Tá? Então agora vamos passar para o Rogério, que vai nos trazer o capítulo 16. Obrigado, Deise. Bem, boa noite a todos novamente. Hoje nós estamos retomando o estudo do livro Os Mensageiros, através do capítulo 16, cujo título é No Posto de Socorro.
Temos que lembrar que esse livro é a sequência do livro Nosso Lar, e ele descreve as experiências do André Luiz e o aprendizado que ele vem tendo através das experiências dos espíritos que reencarnaram com missões específicas aqui na Terra e acabaram falhando nessas suas tarefas. O livro se desenrola nessa tônica, nos capítulos anteriores, até que chega ao capítulo 14 e 15, 2 capítulos atrás, onde eles recebem uma informação de que farão uma viagem ao planeta Terra, e que vai servir de experiência e de serviço. Vai ser a primeira viagem que o André Luiz, junto com o Vicente, farão aqui para o planeta Terra para trabalho. Capítulo 14 fala dos preparativos que tem para a viagem. Então, o Aniceto diz que tem atividades importantes que foram delegadas a ele, mas que ele se encarrega de executar essas tarefas. E, dessa forma, o André Luiz e o Vicente vão poder ter uma estação semanal de experiência e de serviço com muito aprendizado aqui no planeta Terra. Eles tomam uma providência junto ao Gabinete do Auxílio Magnético das Percepções para melhorar as percepções tanto do André Luiz quanto do Vicente, principalmente com relação à visão, para que eles possam não só observar os efeitos, mas também as causas das situações que eles vão encontrar aqui na Terra. Segue o livro, e eles vão se preparando para a viagem. No capítulo 15, então, eles iniciam essa viagem. Eles partem de Nosso Lar, em caminho aqui da Terra, não tomam os caminhos mais rápidos. Como é uma viagem de aprendizado, eles tomam outros caminhos para que sirva de maior aprendizado, para que eles possam depois poder transmitir e ter maior aprendizado em toda essa experiência. Eles seguem, partem de Nosso Lar, utilizando o processo da volitação, né? E caminham rápido, mas depois eles chegam numa região onde o André Luiz e o Vicente já têm alguma dificuldade de volitar, embora o Aniceto não tenha. Mas o Aniceto, percebendo a situação, então eles passam a caminhar e seguem a viagem deles. Nesse momento eles percebem que as paisagens já não são tão belas, que as nuvens já são mais espessas, e a atmosfera então começa a pesar um pouco, e eles continuam caminhando. E eles seguem viagem até que eles possam encontrar o posto de socorro e fazer o descanso para poder depois concluir a viagem e chegar até o planeta Terra. Então começa o capítulo 16, com um momento em que eles encontram esse posto de socorro, e o André Luiz se demonstra deslumbrado ao ver um castelo nessa região. Na verdade, esse posto de socorro ele está localizado numa região do umbral, e é um castelo muito grande, muito bonito, enorme, e o André Luiz fica admirado de ver que o tamanho daquela construção, mas que também ali ele é cercado por, como ele diz, pesados muros, né, que servem para a defesa do castelo. E ele faz uma reflexão de que, mesmo naquelas zonas invisíveis, é inimaginável ter uma construção daquele tamanho. E devido aos muros, ele reflete sobre isso, e ele diz que a noção que a gente tem de céu e inferno, que está assim arraigado na mente popular, ela não deixa a gente refletir e perceber que os homens não se modificam com a morte física. Ou seja, a gente não muda de personalidade quando muda de residência. E então ele percebe que mesmo as pessoas que ali estão, naqueles espíritos que estão ali naquela região, continuam a trazer todas as tendências que tinham aqui enquanto vivos, né? Enquanto no corpo físico. E, portanto, esse castelo, esse posto de serviço necessitava desses muros pesados para poder fazer a defesa de quem estivesse lá dentro. Seguem a viagem,
seguem o caminho e o Aniceto toca então uma campainha disfarçada lá nos muros do castelo, e ele até reflete que o Aniceto, devido ao poder espiritual que ele tem, ele nem precisaria disso para adentrar o castelo. Mas, como ele estava ali seguindo viagem junto com André Luiz e com o Vicente, por uma fidalguia, por uma nobreza de tratamento, ele prefere se comportar dentro das possibilidades do André Luiz e do Vicente, até para não apequenar a posição dos dois, né? E aí ele faz uma reflexão importante, que ele diz que ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas, tá? Eu acho que depois até merece uma reflexão sobre esse item, porque é algo que pode se aplicar a nós aqui enquanto encarnados. Eles adentram o castelo, e eles adentram o posto de socorro, e aí o André Luiz fica admirado com os pomares, com os jardins maravilhosos que tem lá, e ele começa a perceber que o ambiente lá dentro do posto é diferente do ambiente onde eles estavam fora. A sombra já não é tão intensa, tem alguns focos de luz radiantes, e ele percebe que aqueles extensos muros que tinham não escondiam, não preservavam só o castelo, mas tem largos pavilhões espalhados, como se tivessem lá colocados na forma de uma escola. Há várias turmas de homens e mulheres que estão ali trabalhando no serviço, tão ocupados e tão entretidos com esse serviço, que eles nem se davam conta da presença deles três. Eles continuam dentro do posto de serviço, e ele novamente observa que o ambiente lá dentro é diferente do ambiente que tinha fora. Ele diz que tem mais luz no sol, que o vento está mais ameno, mais agradável. E aí, então, percebendo essa situação, o Aniceto faz uma explicação, dizendo que aquela paz que existe lá dentro, ela reflete o estado mental das pessoas que vivem nesse local. Informa ao Vicente e ao André Luiz que eles tinham acabado de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais, mas que eles dois ainda não tinham condições de perceber por onde eles tinham passado. E aí ele fecha dizendo que a natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influência dos filhos de Deus que o habitam. Eu acho que é uma outra reflexão que a gente pode trazer também para a nossa vida hoje. Eles continuam seguindo dentro do posto de serviço, e lá então eles atingem um edifício central que ele diz ser formado ali num estilo formoso, como um castelo europeu da Idade Média. Lá encontra um casal, Alfredo e Ismália, se saúdam cordialmente, haja um conhecimento prévio, eles já têm amizade, o Alfredo, a Ismália e o Aniceto. O André Luiz e o Vicente são apresentados, e o Alfredo então diz que é uma surpresa agradável ter a visita deles três, porque já há dias ninguém de nosso lar fazia uma visita àquele posto de serviço, e coincidiu justamente dessa visita do Aniceto, do André Luiz e do Vicente, também com a visita da Ismália. E aí o André fica espantado, porque ele tinha entendido que o Alfredo e a Ismália seriam um casal. E ele começa a pensar, mas se ela não seria a esposa dele, se não viveriam como marido e mulher, como se vive aqui na Terra. Mas antes que ele chegue a qualquer conclusão, eles entram para dentro do castelo, e aí o André Luiz começa a observar a construção do castelo, as escadas em mármore, as colunas que tinham dentro do castelo, as paredes, os móveis, e ele então se depara e fica observando ali maravilhado uma tela que é o martírio de São Denis, o apóstolo das Galhas. Galhas é a região onde viviam os gauleses na França, e esse São Denis
o martírio dele foi que ele foi supliciado nos primeiros tempos do cristianismo. São Denis morreu no ano 250 do século III, assassinado, e esse quadro representava essa situação. E ele pensa que ele já viu esse quadro antes na Terra, seria de um pintor francês chamado Bonnat, só que ele percebe que aquela cópia que ele está vendo ali no posto de serviço, ela é mais bela, ela tem mais luminosidade, as linhas são mais finas, parece que ele narra até que parece que tem algum movimento no quadro. Então o Alfredo intervém e diz que muitos visitantes, quando vão ao posto de serviço, eles se deparam e contemplam essa cópia. E o André Luiz, então, ele fala, realmente, ela é muito bonita, mas o original dela, ela está no Panteão, em Paris. E aí, então, o Alfredo explica que, na verdade, não. A tela que existe aqui no planeta Terra também é uma cópia. Ele diz que nem todos os quadros, nem todas as composições artísticas se originaram aqui na Terra. São inspirações de espíritos encarnados que, através do sonho, visitam colônias espirituais, cidades espirituais e têm a inspiração para fazer cópias e criações aqui no planeta Terra. Ele informa que essa tela foi criada por uma artista cristã numa cidade espiritual muito ligada à França, e que Bonnat, que foi o pintor que criou essa tela aqui no planeta Terra, ele, numa noite de grande inspiração, ele visitou essa cidade espiritual e ele ficou maravilhado com esse quadro. E desde o momento que ele viu, ele não descansou enquanto ele não reproduziu essa mesma tela aqui no planeta Terra. Então, o André Luiz fica espantado e ele passa ali a entender a tortura santa que passam os grandes artistas, que são levados em outros níveis, são divinamente inspirados e têm que voltar para cá e acabar reproduzindo essas inspirações que eles tiveram em sonho. E ali ele diz que ele reconhecia que toda arte elevada é sublime aqui na Terra, porque ela traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. E termina com as considerações do Alfredo, dizendo que ninguém cria sem ver, ouvir e sentir, e os artistas mentalmente superiores, eles costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho de Deus. Também é uma outra reflexão para a gente ter, né? Então, assim, esse é o capítulo 16, que está apresentado no livro, e eu acho que traz algumas reflexões para a gente, para a nossa vida aqui no dia a dia. Os três principais pontos que eu destacaria é o primeiro, quando o Aniceto, na verdade o André Luiz faz a reflexão de que ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. É claro que aqui no planeta Terra a gente não tem as mesmas condições de agir dessa forma, de pensar, mas a gente, tendo conhecimento, a gente pode tentar fugir um pouquinho da vaidade, do orgulho, que são sentimentos tão humanos, para poder se preparar e começar a agir sem a necessidade de ficar exaltando a própria glória a todo momento, né? Segunda reflexão também é o que o Aniceto cita, que a natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influência dos filhos de Deus que o habitam. Isso aqui é muito real. A gente, nas casas que a gente vive, as casas que a gente visita, os locais de trabalho, muitas vezes a gente entra numa casa e sente um clima muito bom, sem ninguém falar nada, em outras a gente sente um clima pesado, mesma coisa, e aí serve uma reflexão para a gente também,
o quanto que nós contribuímos para o bem e para o mal de cada um desses ambientes. E a terceira e última está ligada ao tema aqui até que foi citado do Evangelho, que é essa inspiração que os artistas têm, mas que todas as pessoas também em sonho se deslocam para os planos superiores e voltam com inspirações a partir de coisas que vemos, que ouvimos e que sentimos nesses ambientes, né? São os 3 pontos que eu destacaria nesse capítulo. É isso. Que lindo, né? Quando a gente começa a perceber que a humildade desses seres que já conhecem um pouquinho mais, a gente até se envergonha, né? Com certeza, a gente se sente muito pequenininho. Muito pequenininho. E também aqui na hora do sono, quando a gente é levado para estes locais aí, e quando retornamos, que alegria, não é? Né? A gente fica pensando aí em todos os artistas, né? Os pintores, os músicos, os escritores. É uma grande alegria e é um grande peso para eles também, porque eles têm essa inspiração, eles ficam com essas visões, com esses sentimentos na mente e acaba se tornando uma obsessão de poder reproduzir o que eles viram, o que eles ouviram aqui na Terra. Não deve ser um processo tão simples também, né? Tão imediato. Então eu acredito que é muito bacana, mas acaba sendo um peso também até conseguir reproduzir e se sentir satisfeito com o que ele viu e com o que ele conseguiu produzir aqui de volta. Eu lembro que Almir Sater, naquela música dele Tocando em Frente, ele conta, né, que uma vez perguntaram para ele como que surgiu, né, aquela música. Ele disse que ela já estava pronta, ela só estava esperando o momento de ser escrita, né? Muito interessante. E aí a gente vê que este quadro, ele foi uma psicopictografia, né? Era como se ele fosse um médium que ia, buscava isso e trazia para aquele quadro, né? Sim, exatamente. E o interessante é que, na verdade, é uma segunda cópia também, né? O original desse quadro, não sei se ficou claro quando eu contei, mas ele foi feito numa cidade espiritual ligada à França. O quadro que estava lá no posto de serviço já era uma cópia, não tão bonita, não tão brilhante, não tão luminosa quanto o original. E a que tinha aqui na Terra era como ele descreve no livro, assim, uma reprodução pálida do que era original. Da beleza que tinha de luz no original, né? Por isso que talvez a gente não sabe até que ponto o artista se sentiu realizado ou frustrado de não conseguir reproduzir a imagem que ele viu. Acho que temos uma pergunta, Rogério. Boa noite a todos. Daisy, você falou uma coisa há pouco que me gerou uma dúvida. É a Elô Vasconcelos que está falando, tudo bem? Tudo bom? Eu tenho sonhos que não são recorrentes, mas são muito comuns de acontecer. E eu acordo muito cansada quando eu tenho esses sonhos, entre aspas. Que eu estou sempre em situações de guerra e eu estou protegendo pessoas. Eu empurro as pessoas para se protegerem de balas, de tiros, e eu vejo os tiros passando por mim, como se eu fosse transparente. E sou no sonho transparente. E eu vejo que aquilo não é um sonho comum. É como se eu realmente estivesse ido para um outro plano, trabalhar e ajudar essas pessoas a não serem atingidas ali naquela situação de perigo e tal. Isso que tipo isso é um desdobramento? Mas a minha dúvida em si, está até difícil de eu me expressar aqui. Eu realmente fui para algum lugar que estava acontecendo uma guerra, mas muitas vezes essas situações são de tempos passados. Pelas vestimentas eu vejo assim que não são os tempos atuais.
né? Mas assim, eu acordo extremamente cansada, cambaleando, batendo nas paredes, assim, e com aquela sensação de que sim, eu estive numa guerra, trabalhei a noite inteira e estou exausta, né? Mas só que eu vejo pelas roupas, tanto dos soldados como das pessoas, que não são os tempos atuais, né? Então, assim, eu me desdobrei e eu fui para uma outra época, assim, tá confuso para mim entender, tá difícil até de explicar, mas eu acho que deu para entender um pouco. Obrigada, um abraço. Olha, Lu, quando a gente sonha, tem várias situações possíveis, né? Primeiro, nós podemos até refletir coisas que a gente viu durante o dia, coisas que a gente viu em noticiários, né? Onde a gente vê o tempo todo esse tipo de situação, coisas que nós vivenciamos, né, com alguém durante o dia. Então, o nosso sono, quando a gente se prepara e se coloca à disposição dos amigos espirituais para a gente poder ir para as escolas espirituais estudar ou para poder ir até ajudar no plano espiritual, eles nos levam, a gente ajuda e muitas vezes quando retornamos, a gente lembra frações do que aconteceu. Então, pode ser coisas que aconteceram próximo, ou pode ser coisas que estão acontecendo, ou que já aconteceram e que nós só fomos ver. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque quando nós vamos trabalhar no plano espiritual, quando a gente acorda, a gente deixou lá fluido físico, né, ectoplasma, para poder ajudar nos trabalhos do plano espiritual. Então, nós acordamos um pouco cansados, mas logo em seguida, depois, tudo volta ao normal. Eu não sei se eu consegui te explicar as várias situações. Não tem como a gente falar, não, você foi por uma época passada onde você participou de uma batalha, né? Pode ter acontecido? Pode, mas nós não temos como afirmar que aconteceu. Na maioria dos casos, são coisas que estão mais próximos da nossa vida hoje, né? Todos os acontecimentos são mais sintonia daquilo com que nós estamos convivendo hoje. Então, se nós vivemos numa batalha interna, quando a gente se desdobra, nós vamos encontrar seres que estão naquele mesmo tipo de batalha interna nosso. Quando nós estamos voltados para ajuda, para o bem, nós vamos também encontrar e vamos ser levados pelos mentores espirituais, como a gente viu aqui, né? Na hora de dormir a gente tem que pedir proteção, né? Para que a gente possa ir sempre a algum lugar, trabalhar, estudar, acompanhado dos bons espíritos. Quer complementar? Não, tá perfeito, né? Eu não saberia explicar tão bem. Tem mais alguma? Pergunta do Leandro. Boa noite, meus queridos. Que a luz de Jesus esteja sempre em nós. Um grande amigo se despediu de sua mamãe. Uma semana depois, recebeu uma psicografia. É possível? Olha, pode ser que esta psicografia, em função das dores, né, pelo qual a pessoa estava passando, algum amigo familiar, algum protetor, algum mentor que está lhe ajudando naquele desencarne, porque geralmente quando desencarnamos, nós que ainda temos uma situação moral ainda não muito elevada, a gente ainda fica uma parte em repouso, meio atormentado, né? Sem muita condição de expressar mesmo. Então, quando é permitido, é dado que alguns desses seres amigos que estão perto na hora do desencarne, que estão ajudando na recuperação do desencarnante, ele possa vir trazer uma mensagem para acalmar aquele coração. Quer complementar alguma coisa? Não? Posso contar uma história? Pode. A minha mãe faleceu já há mais de 20 anos. Meus pais são espíritas, né? Meu pai é espírita, minha mãe é espírita. E quando ela faleceu, meu pai ficou 30, 40 dias sem ir ao centro e sem trabalhar.
No primeiro dia que ele foi, uma médium do lado dele falou: seu Antônio, Dona Lúcia faleceu? Ele falou: faleceu. Ele falou: porque eu estou vendo ela aqui. 40 dias depois, ele falou: e ela está do lado de um homem, ele que está conversando comigo, ele disse que é seu pai. E como que ele é? E ela descreveu o meu avô, que já tinha falecido nos anos 70, exatamente como ele era. Então, essa situação que você citou, né? Assim, não foi minha mãe que se comunicou diretamente, mas através dessa médium, ela fez uma comunicação através do meu avô, né? Isso mesmo. Ah. Igual o Zé Neto. Ele não podia falar, mas alguém falou por ele. E ele pediu para vir, né? O Zé Neto que trabalhou. Estão aqui nos lembrando, né, que nós tivemos aqui na casa um companheiro que desencarnou e que já mandou uma comunicação, né? Como ele mesmo não poderia fazê-lo ainda, ele mandou uma comunicação através dos mentores, daqueles amigos que estavam lá junto dele, para falar que estava tudo bem, né? Agradecer e que está sempre aqui conosco. Isso que importa, né? O bom da espiritualidade é que ninguém morre, né? A vida continua, como nós vimos aí. Sim. E ela continua se estivermos voltados para o bem, no meio do bem, né? Em sintonia com aqueles do bem. Com certeza. Que a gente viu que você citou hoje aí, os diversos fluidos onde se situam a mesma coisa, né? As vidas se situam no mesmo local, pode ter um fluido não muito bom, né? Aqueles que ainda estão ligados ao mal, e ao mesmo tempo tem uma localização onde o bem irradia lá dentro, né? Através da mente dos habitantes daquele local, né? Exatamente. A gente transformando o ambiente onde a gente está habitando. É isso mesmo. Mais alguma coisa? Não? O que mais nós podemos falar desse capítulo? E é muito legal aqui quando ele fala assim, que ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. Sim. Então nós sabemos que a criação é do Criador. Sim. Todo o restante nós já buscamos em algum lugar para que se processe aqui na Terra, né? A gente reproduz aqui, né? Isso para tudo, né, Rogério? Para todas as profissões, para toda a tecnologia, para toda a área médica. Para tudo. Para tudo que nos é permitido trazer aqui, já existe no plano espiritual. Sim, sem dúvida. Eu teve uma época da minha vida que eu tinha uma atividade bastante estressante e eu acordava todo dia muito cansado, porque tudo que eu tinha que fazer durante o dia eu já tinha feito de madrugada. Eu tinha mandado e-mail, tinha feito relatório, tinha feito reunião. Acordado? Dormindo. Só que quando eu acordava, não adianta, eu tinha que fazer tudo de novo, mas as soluções vinham na madrugada. Temos uma pergunta. Rogério, então essa trecho do Evangelho que vocês leram aí, pedindo inspiração, né? Porque a inspiração ela pode ser boa ou não tão boa, né? Porque a gente vê criações boas ou não, né? Sim. Então, isso é de suma importância, né? Para ter o... Fala um pouquinho disso. Eu acredito que sim, Renato. Com certeza, a gente precisa, ao dormir, solicitar que a gente seja levado a bons locais, que nosso mentor nos acompanhe e que a gente traga boas inspirações e boas orientações. Esse capítulo trata da questão das artes, das composições artísticas. Mas ele diz que muitas criações também são feitas aqui no planeta Terra, que não são todas que são inspiradas. É claro que aquelas que são mais refinadas, mais balanceadas, mais harmônicas, eu entendo que são inspirações divinas, tá? Que vêm do plano espiritual. Agora, nem por isso tudo que é criado aqui como arte
é inspiração divina. Muito pelo contrário. A gente tem muito lixo sendo produzido hoje, né? Na música, no teatro, no cinema, na televisão, nas novelas. Então, não significa que isso é uma inspiração divina. São pessoas que estão criando isso e que estão ligadas num ambiente de um menor padrão vibracional e que, por conta disso, produzem no que eles estão afinados. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente ouve, para não se deixar influenciar por aquelas coisas que que hoje nós já conseguimos detectar que não vem de um padrão vibratório bom. Sim, a gente tem que estar selecionando o tempo todo os nossos pensamentos e repudiando. Ouve, né? Isso. A gente tem que estar selecionando e repudiando aquelas ideias, aqueles pensamentos, aquelas visões, aquelas imagens que não colaboram com o nosso desenvolvimento. Muito bom, Rogério. Vamos ver o que a gente pode tirar mais aqui. Nossa, essa humildade aqui do Aniceto, né? E depois a gente ia ver também no Alfredo, a hora que vai se comentar alguma coisa sobre ele também já muda de assunto, né? É verdade. Então é sempre das grandes almas essa postura. Eu acho que talvez no plano espiritual fica até mais fácil, porque lá os espíritos já estão mais distantes da vaidade, do orgulho, que são sentimentos humanos que a gente está muito, muito preso ainda, né? Aqui na Terra é muito comum sempre alguém começar a contar uma história e o outro sempre tem algo a mais para acrescentar, porque interrompe e acrescenta. Ele fez melhor, ele fez um pouco mais e assim segue. Então tá bom, Rogério. As suas considerações desse capítulo maravilhoso. Olha, as considerações têm a ver com esses 3 pontos que eu entendi aqui como destaque, né? Isso que a gente acabou de falar, de ser de bom tom nas sociedades espirituais, ocultar a própria glória, a questão da natureza também, como que a gente influencia os ambientes que a gente habita, para o bem e para o mal, e, por fim, a questão de, através dos sonhos, a gente poder ter inspirações divinas para as artes, ou mesmo que nos auxiliem nas nossas atividades, no nosso dia a dia. O ambiente aqui na Terra é diferente de um plano espiritual, das necessidades que se tem, mas acho que são reflexões que a gente tem que ter e procurar, mesmo estando aqui, se comportar dessa maneira, para que a gente comece a evolução desde já, não necessitando estar do outro lado, né? Estamos aprendendo, conhecendo, mas precisamos praticar. Sempre, né? Sempre. O quanto antes a gente conseguir praticar, a gente encurta o caminho na nossa evolução. Obrigada. Então, mais uma vez, depois de vermos tanta beleza que existe no plano espiritual, possamos nos imaginar, nos abraçando, reunidos todos num só coração, sentindo o abraço dos amigos, dos mentores particulares, unindo nossos corações a tantos mentores amigos, os mentores desta casa, nosso querido Chico, que nos trouxe tantos ensinamentos e até hoje ainda não temos a capacidade de entendê-los. Possamos todos juntos ir mais uma vez em busca do Mestre Jesus e oferecer, Senhor, o nosso coração, ainda que pequeno, mas com o amor que já consigamos tirar de nós mesmos, para que junte ao seu coração misericordioso
e que possas derramar em bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por toda a criação, por todas as criaturas, por onde houver uma dor. Que o bálsamo do seu amor leve consolo e esperança. Rogamos, Senhor, que possas habitar a mente de todos os governantes, para que eles encontrem a paz, o amor pelo próximo e que possam fazer o melhor pelo nosso planeta. Que haja união entre todas as nações, para que o bem se propague, para que acabe as guerras, para que eliminem as doenças, as misérias, a fome e toda forma de dor que existir neste planeta. Rogamos pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, por todos os brasileiros, por todos aqueles seres do plano físico e espiritual que se encontram no trabalho do dia a dia, amenizando as dores terrenas. Rogamos, Senhor, que a sua luz se estenda a todos os seres que estão pelas ruas, nos hospitais, nos lares, pelos nossos vizinhos, para que eles também consigam a paz, a tolerância, e pelos nossos lares, Senhor, para que o amor e a bondade esteja sempre presente nos corações. Rogamos ainda que suas bênçãos de luz e de amor possam chegar a todos aqueles em que seus nomes se encontram em nossas listas de oração. E assim, Mestre amado, rogamos por nós mesmos, para que as lições do seu Evangelho Redentor, para que as lições do Consolador, para que as lições trazidas por todos aqueles que nos ensinam, possam fazer morada em nossas mentes e serem agasalhadas em nossos corações. E assim, Mestre, rogamos mais uma vez que nos leve até o Pai Criador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E a Mãe Santíssima, rogamos-lhe, Senhora, que possa agasalhar nos seus braços de amor junto ao seu coração todos que se encontram em sofrimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Só lembrando que estamos presentes todos estes dias, até a próxima quinta-feira, no Facebook e nos grupos da casa, com os nossos evangelhos diários. Boa noite a todos. Obrigada, Rogério. Obrigado. Tchau, tchau.